vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Amanda, monitora de parasitologia. Hoje, bom, nessa aula a gente vai falar sobre a leishmaniose, né? Que tem como o agente etiológico a Leishmania sp. Esse SP é porque a leishmania possui alguns subgêneros. E isso não vai ser discutido, né, aqui na questão, mas é só para vocês entenderem o porquê do SP. A doença vai ser a leishmaniose, né, que ela pode variar entre tegumentar ou cutânea, mucocutânea e visceral. A cutânea, ela vai ocorrer aonde o mosquito picou e tem umas lesões ulcerativas que podem se curar espontaneamente. A mucocutânea é na região que tem a mucosa do nariz e da boca, e a visceral ela é fatal caso não seja tratada e acomete o fígado, baço e medula óssea. Bom, o vetor a gente vai ver que é a fêmea do flebotomínio, que é o inseto, né, que tá aqui na imagem. É um inseto díptero, né, um díptero, da subfamília Flebotomínio e do gênero Lusitomania. Também é conhecido, né, como mosquito palha, birigui, cangalinha, e vale lembrar que só as fêmeas são hematófagas. Então, pelo menos elas fazem um repasto sanguíneo. Então, é aí o momento onde ocorre a picada. Bom, aqui a gente tem as formas de vida, forma evolutiva, formas do parasito, enfim, tem várias formas de nomear. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas formas, né? A gente tem a forma amastigota e a promastigota. Na forma amastigota, a gente vai ver que ela vai ter um formato ovoide, ela vai permitir a sobrevivência desse protozoário, né, dentro das células, nos macrófagos dos mamíferos. Aqui nessa foto a gente pode observar as estruturas, né, do amastigota. A gente tem aqui o flagelo. Esse flagelo ele vai estar dentro de uma bolsa flagelar. O cinetoplasto aqui, em formato de bastão, o núcleo e tem mitocôndria. Nessa imagem aqui, a gente pode observar vacúolos parasitóforos, nos macrófagos. Então, quem viu a aula de T. cruzi é muito parecido nessa parte. Nessa parte, então, é a forma como o parasito ele sobrevive, né, nos vertebrados, nos humanos, e nos reservatórios, assim, digamos. Bom, aí agora a gente tem a promastigota. A gente consegue observar aqui, ó, um flagelo, né, livre, e ele é grande, esse flagelo, e ele possibilita essa motilidade do parasito e também a fixação dele no intestino do inseto, né? A promastigota, a gente percebe que ela vai ter um flagelo livre, como eu disse, tem KDNA em formato de bastão, aqui, ó, o kinetoplasto em formato de bastão, tem o núcleo, né, que é central. A promastigota, ela vai estar no meio extracelular, dentro do tubo digestório, né, do inseto. Aí a gente tem que prestar atenção, porque vão ter dois tipos de promastigota. Tem a promastigota
é procíclica, que é quando ela se fixa no epitélio da parede intestinal do inseto, e tem a forma infectante, que é a promastigota metacíclica. Aqui, ó, um desenho de promastigota, bonitinho. Então, vamos ao ciclo, que é uma das partes mais importantes, né? Quando a gente estuda parasitologia. Bom, vamos começar o ciclo no hospedeiro invertebrado, né? Que vai ser o inseto. Então, a fêmea do feblotomínio, ela se infecta picando um mamífero infectado durante o repasto sanguíneo. Ela vai se infectar com macrófagos ou monócitos contendo a forma mastigota. Esses amastigotas vão para a região anterior do estômago, né, dessa fêmea de flebotomínio, e vão formar ninhos de amastigota, que vão ficar protegidos pela matriz peritrófica do estômago. E aí eles viram promastigota procíclicos. Por que é procíclicos, né? Porque eles são a forma não infectante. Vai ser a forma de reprodução do parasito. E aí a matriz peritrófica acaba se rompendo por alguns estímulos e os promastigotas, eles vão para o epitélio do trato digestório e começam a se multiplicar por divisão binária. E aderem ao epitélio pelo flagelo. Alguns acabam sendo eliminados, né, com conteúdo estomacal, mas eles não são infectantes, porque eles ainda são promastigotas procíclicas. Os que ficam ali, eles acabam migrando para a região anterior do intestino, né, desse inseto, na válvula estomodeal, que é onde eles sofrem um processo de diferenciação chamado metaciclogênese, que aí eles se tornam mais móveis, porque o que acontece? Acaba diminuindo o corpo e aumentando o tamanho do flagelo. E esse processo metabólico, né, não é só um processo que vai mudar a estrutura do protozoário, mas vai mudar também o metabolismo dele, faz com que ele se torne infectante. E aí, nesse processo, ele passa a ser promastigota metacíclico. E aí, eles ainda estão ali nessa válvula estomodeal, eles acabam danificando e vão para a probóscite. E são regurgitados e assim são transmitidos ao hospedeiro vertebrado através da picada. Então, diferente no T. cruzi, que o parasito era transmitido através das fezes ou da urina, né, desse vetor, aqui ele é transmitido através da picada da fêmea do feblotomínio. Bom, e como é que o mamífero, né, porque a gente tem que considerar que a leishmaniose aqui, quando é tratada, ela não é um problema só para o humano, é um problema para cachorro, para gato, então, e é um problema zoonótico, sabe? A gente vai ver isso mais pra frente. Então, como que esse hospedeiro vertebrado mamífero, ele vai ser infectado? Então, a fêmea, ela já estava lá com os promastigotas metacíclicos, vai fazer o repasse sanguíneo dela em um mamífero. Esse mamífero, quando ela pica para sugar o sangue para se alimentar, ela libera, né, esses protozoários, eles acabam sendo regurgitados, porque lembra que eles migraram para probóscites, eles são regurgitados e estão transmitidos para o homem. Então, ele penetra nessa pele do homem, o parasito, ele pode invadir tanto células dendríticas, fibroblastos, neutrófilos, mas ele principalmente
vai invadir macrófagos. Então, o pró-mastigota, ele vai ficar no sangue e vamos considerar que ele se aderiu ao macrófago, que é o principal forma dele de adesão ali no sangue. Então, vamos supor que ele adere um macrófago, ele vai formar um vacúolo parasitóforo. No interior desse vacúolo, o parasita se diferencia em amastigota e vai ocorrer uma fusão dos lisossomos que descarrega, né, enzimas lisossomais para tentar desintegrar esse vacúolo. Só que essas enzimas, ela não vai alterar a forma mastigota ali nesse vacúolo parasitóforo, né? E essa forma mastigota, ela acaba se multiplicando dentro ainda desse vacúolo por divisão binária. Como ela se multiplica muito, acaba fazendo romper esse vacúolo e a membrana do macrófago. E a forma mastigota, ela acaba atingindo, né, o tecido, podendo chegar na corrente sanguínea e ficar no interior de monócitos e ser sugada novamente pela fêmea e iniciar todo um ciclo. Por todo um ciclo, né? Então, no ciclo eu acho que ficou bem explicado, com bastante calma para poder entender. Bom, antes da gente ver as manifestações clínicas, uma coisa muito importante. Como que se pega a leishmaniose? Qual é a forma de transmissão? Bom, tem a forma vetorial que a gente viu e os reservatórios silvestres ou domésticos, né? Que a gente vai ver ali mais pra frente, que é quando o animal já tá com a forma de leishmaniose visceral, ele vira um reservatório da doença. Então, também um aviso, se você tá vendo essa aula comendo ou não tiver preparado, dá uma preparada aí que tem algumas imagens meio fortes. Dito isso, vamos aqui para a primeira manifestação clínica, que é a leishmaniose cutânea ou tegumentar. Bom, a leishmaniose cutânea ou tegumentar, né, é a forma mais comum da doença e envolve só a pele. E dependendo do tipo de leishmania, lembra que eu falei que tem algumas outras que é SP? Então, você vai poder observar nódulos, pápulas, lesão hiperqueratinosa e representa 90% dos casos no Brasil. Então, vamos considerar aqui que deixa eu pegar aqui uma canetinha. Sabe, eu sou péssima para desenhar com isso, gente, perdão. Mas sabe essa borda? Então, a úlcera de leishmaniose cutânea, quando ela tem uma progressão, né, da lesão, ela é bem característica. A gente consegue observar essas bordas altas. Você percebe que é uma lesão circular, tem um fundo granuloso. Aqui, ó, você consegue observar pontinhos que são granulomas. A cor é avermelhada e ela vai ser exudativa. Quando ela tá nessa fase aqui, que é um pouquinho mais avançado do que a inicial, chamam de ferida brava ou úlcera de Bauru. Nessa segunda imagem, a gente pode observar que está na fase inicial. E essas feridas, né, elas aparecem aonde ocorreu a picada do mosquito. Aqui, nessa segunda, eu falo inicial porque ela não tá nesse processo aqui, né, dessa primeira imagem. E ela também
não virou uma disseminação linfática ou coisa do tipo, sabe? A gente observa que não tá aberta, não foi pra frente, mas tem bastante cicatrizes, ó. Então a gente vê que na lesão inicial a gente vai ter pápulas, igual quando o mosquitinho pica a gente. Pois é, isso que tem. E essas pápulas, né, elas aparecem mais ou menos de 2 semanas a 3 meses após a picada do inseto, que é ali que a gente vê que é o início dessa lesão. Então não é imediatamente, o flebotomínio te picou, o flebotomínio infectado te picou, ai, peguei leishmaniose. Não, não é assim. As lesões iniciais, elas podem, né, espontaneamente ir para cura. Mas pode levar até 6 anos para, tipo, se curar ou evoluir ou coisa do tipo. Pode também evoluir para um nódulo dérmico, que recebe o nome de histocitoma, que vai ser um infiltrado inflamatório com necrose, aí tem desintegração da epiderme. Tipo, vai levar a necrose no final das contas. Geralmente as feridas iniciais, né, elas vão aparecer no corpo, face, braço, perna. E essas feridas, elas permanecem localizadas aonde teve a picada. Só que esse parasito, ele pode atingir a circulação linfática e acabar produzindo lesões secundárias. Mas é isso, sabe? E também a gente olha assim essa lesão, por exemplo, a gente deve pensar, meu Deus, a pessoa deve sentir dor. Mas não, são lesões indolores. Bom, e deixa eu apagar aqui esses negócios. Então vamos lá. Aí a gente tem a manifestação clínica leishmaniose mucocutânea. Como eu disse no início da aula, ela vai atingir a mucosa do nariz e da boca. E elas são fatais, né? E precisam de tratamento intenso. A progressão clínica vai depender da saúde imunológica desse hospedeiro e também da virulência do parasita, visto que a gente tem subgêneros de leishmania e cada cepa de parasito tem uma virulência diferente, assim. Espera-se que sejam parecidas, mas isso não é certo de dizer. E as lesões cutâneas, elas se espalham, principalmente se for perto da mucosa nasal. E esse espalhamento, ele vai poder acontecer depois de meses ou anos da lesão inicial. Então, a pessoa foi picada hoje, aí apareceu a lesãozinha, e daqui 2 anos, vamos supor, essa lesão se expande, né? A doença, quando ela vai progredindo, ela vai ter um eritema, erosões e úlceras ao redor das narinas e lábios. E ocorre lesões, né, na orofaringe. Essa lesão, ela vai ter um formato de bolha, né? E elas apresentam poucos parasitos, o que dificulta o diagnóstico. Então, aqui na foto, a gente vê, ó, essa lesão. Vamos supor que faz uma biópsia dessa lesão para descobrir o que que tem, que ninguém desconfia o que que seja. Não vai ter parasito ali, e aí você não consegue saber o porquê que tá dando essa lesão. O espalhamento, ele pode começar no nariz, igual aqui. Se a gente for ver, tava aqui no nariz e olha aqui o palato do paciente. Já tá começando a dar lesão, então ela se espalha. E esse espalhamento, ele causa desintegração e destruição da cartilagem e do tecido mole.
Então, é o que acabou de acontecer ali. Ocorre uma perfuração do septo nasal ou do palato. Palato. Ocorre essa perfuração. Então, essa daqui, ela é uma das manifestações clínicas que a gente precisa de um tratamento intenso e observar mais o paciente. Vamos para a próxima. Bom, essa daqui é a leishmaniose visceral. Para mim ela é uma das mais tristes, assim, porque não tem cura, não tem nada que se possa fazer. Essa leishmania visceral, ela também vai ser conhecida como doença de Calazar ou febre dum-dum. Então, aqui a gente vai ver que vai ter um período de incubação, né? Tipo, a pessoa tá com leishmania até aparecer os sintomas de 2 a 6 meses. Ela tá associada com uma infecção sistêmica que vai causar febre, perda de peso, fadiga, fraqueza, perda de apetite. E eu até comentei com vocês no começo da aula que ela iria acometer principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Então, pode ocorrer esse aumento do baço, que é a esplenomegalia, e o aumento do fígado, que é hepatomegalia, linfadenopatia, que é o inchaço dos vasos linfáticos. A cura pode ser espontânea ou parasita, né? Ele acaba migrando para esses linfonodos e depois para as vísceras. Se isso acontece, a pessoa entra numa fase crônica da doença e não tem o que possa ser feito. A gente tem a forma oligossintomática, né? Que é quando ela sente poucos sintomas, e aí é quando a gente consegue perceber, né, que a pessoa tá com leishmaniose visceral e consegue tentar curar, porque só tem cura, né, nesse período, porque a cura espontânea, ela só vai acontecer nesses 2 meses iniciais, né? Ou você conseguir detectar e tratar. Se ela for para essa forma crônica, que é também chamada de calazar, o parasita ele já migrou, né, para os linfonodos e ele vai ganhar as vísceras e a gente acaba vendo esses casos aqui, igual desse menininho, de esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatia, a gente sabe? E aí não tem mais o que se possa fazer. A pessoa, ela nada mais é do que um reservatório do protozoário, infelizmente. Por que que eu botei essas imagens de cães? Porque os cães, eles são reservatórios. Quando a gente fala de reservatório de leishmaniose, já tá com a doença na forma visceral. Não tem o que se possa fazer. E acomete muitos cães, gatos. E aqui na nossa região é muito comum caso de leishmaniose canina, leishmaniose felina, e é muito triste, sabe? Bom, entende? É como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Primeiro, a gente tem que entender se esse paciente teve em alguma área endêmica de leishmaniose. Lembrando que o Brasil é uma área endêmica de leishmaniose, mas óbvio que tem uns estados que a gente tem a presença ali do vetor e tudo mais do que outros, então são áreas mais endêmicas, assim, digamos. O sul do estado, a gente tem caso de leishmaniose. Então, a gente vai ver, e aí se for a forma cutânea, a gente dá uma observada na lesão. Lembra que a lesão, eu falei para vocês que ela tem uma característica bem própria? Pois é. E aí, se a gente desconfiar que pode ser, como é que a gente confirma?
A gente pode fazer uma punção aspirativa convencional, né? Que você faz essa punção da borda da lesão. E aí você vai curar, né, com Gienza, e você vai conseguir ver as formas do parasita. Qual forma do parasita a gente vai ver nesse caso? A gente consegue ver a machigota, né? Você pode fazer xenodiagnóstico também, você faz exame imunológico, como ELISA, pode fazer testes moleculares que são bem sensíveis, então para diagnóstico eles são os melhores, só que teste molecular é caro, PCR, se fazer é caro, então, mas dá para fazer também. Tem tratamento? Tem tratamento. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do diagnóstico, que quando é visceral ou coisa do tipo, por imagem, você consegue ver, sabe? Se a pessoa já estiver na fase crônica, você consegue ver esplenomegalia também. Então, você pode associar a imagem. No tratamento, tem tratamento? Tem tratamento. Mucocutânea tem, cutânea tem. Tratamento, você pode tentar diminuir essa lesão, né? A quimioterapia é bem limitada, então você tenta diminuir algumas lesões. No caso da cutânea, tem mais tratamentos, pode usar fúngico, quando tá rescindindo, você faz uma combinação de tratamento. Na mucocutânea, o tratamento já é mais limitado, mas ainda tem como tentar tratar. Agora, um que não tem como tratar é a visceral, né? Porque se não conseguir curar nos 2 primeiros meses, depois não consegue mais. E aí você só trata os sintomas que aquele paciente está apresentando. E eu sei que eu até botei ali, a vacina de leishmaniose canina funciona. Então, essa é uma porque eu falei para vocês que o cachorro, ele é um reservatório, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso cachorro, do nosso gato, para que eles não peguem leishmaniose. É recomendado sacrificar o animal, porque não tem tratamento quando já está identificando e provavelmente ele vai morrer. Tem uma vacina de leishmaniose. Muitos estudos dizem que não impede com que o cachorro seja reservatório. O que acontece é que ele continua tendo o parasito dentro dele, mas impede basicamente que esse parasito se difunda na corrente sanguínea dele ou coisa do tipo. Mas estudos mostram que não deixa de ser reservatório. Outros estudos mostram que ele deixa de ser reservatório. Não tem um consenso muito amplo para isso. Qual que é a melhor solução para você tratar evitar com que o seu cachorro pegue? Tem coleiras próprias que evita a picada do flebotomínio, da fêmea do flebotomínio, e aí que é o indicado a usar.